Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirantes, mano. Certa vez, o Friedrich Engels, ele naquela época morava em Londres, ele recebeu uma carta de um camarada do movimento internacional, movimento social-democrata, na época chamado social-democrata, mas que era um movimento operário com representação política na Europa. Ele recebeu uma carta que havia uma pergunta singela, né? O que pensa a classe operária inglesa? O que ela pensa das coisas, da situação econômica, das relações de produção, das relações sociais? E o Engels respondeu de uma maneira muito realista. Ele não idealizou a situação. Ele disse, olha, ela pensa o que a classe dominante pensa. E aí isso se chama doutrinação ideológica. E algo que é gotejado, hora após hora, dia após dia. Imagine, então, no século XX, com muito mais instrumentos de doutrinação ideológica, inclusive usando aquilo que chamam de poder suave, poder leve, né? que os britânicos e americanos dos Estados Unidos chamam de soft power, né? Ou seja, o uso inclusive do entretenimento, do cinema e do noticiário. A imprensa tem um imenso papel nessa reprodução. Então, muito do que é dito a respeito do Irã, do que é dito a respeito da Revolução de 79, do Khomeini, depois do Ali Khamenei, é, na verdade, uma versão construída dia após dia. E não por acaso, essa doutrinação por gotejamento produziu multidões de americanófilos, né? O caminho americano, o modo americano de viver, e quando dizem americano, né, o American Way, estão se referindo aos Estados Unidos. E até nisso, algo subliminar. Desde o América para os americanos, do Monroe, há uma dubiedade, há algo subliminar. Ou seja, a América são os Estados Unidos. E o mundo se refere, chineses, japoneses, australianos, dizem eu vou à América, estão dizendo eu vou aos Estados Unidos. Mas esse modo americano, que é, digamos, estadunidense de viver, e que é um país formidável, né? Você tem países que são peculiaríssimos, né? Como os Estados Unidos, o México, a Rússia, países muito peculiaríssimos, né? A China, histórias peculiares. O Brasil também tem singularidades extraordinárias. Não impede essa singularidade histórica e a construção formidável de determinadas singularidades da sociedade civil, da organização social, das instituições públicas, das relações sociais. Isso não impede processos de degradação. A América protestante, construída principalmente pelos calvinistas, ela se desfez. Ela começa a se degradar quando o processo econômico produz a escravidão, aceita a escravidão, escraviza pessoas, dá base jurídica à escravidão, tenta dar uma base mais do que legal, uma base moral à escravidão. E ali já houve uma degradação que acaba levando a um confronto
a Guerra Civil de 4 anos, de 1861 a 1865, mas depois vem o processo pela construção industrial americana, rapidamente o país se torna uma potência e desenvolve, isso é uma das leis do capitalismo, que alguns países acabam cumprindo, por suas condições econômicas, sociais, militares, mas é uma necessidade da natureza do capitalismo, que é a formação de monopólios e o imperialismo. Né? E então, essas construções ideológicas se espalham. Na Guerra Fria, havia na União Soviética, obviamente, uma linha que tratava os Estados Unidos e a Europa Ocidental de uma maneira estereotipada. Assim como nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, desenhava-se uma União Soviética estereotipada. E as pessoas simplesmente absorviam essa doutrinação ideológica, sem de fato saberem se aquela era a realidade, se aquele outro povo era de fato como diziam nas escolas, nos filmes, nos livros. E a realidade era muito distinta dessa doutrinação. No caso do Irã, há uma singularidade, que é o processo político no Irã nos últimos 80 anos. Digamos no pós-guerra. O pai do Reza Pahlavi renuncia ao trono, entrega o trono ao filho, Reza Pahlavi, mas ele era um monarca com poder protocolar. Ele não governava, havia um primeiro-ministro, etc., embora com envolvimento muito forte da coroa e da nobreza nos assuntos de Estado. Mas havia um governo, etc., com muita autonomia. E o início dos anos 50 marca a eleição de Dwight Eisenhower, herói de guerra na Segunda Guerra Mundial, general dos Estados Unidos, é eleito presidente dos Estados Unidos, e o retorno de Winston Churchill à chefia de governo, o Churchill que, surpreendentemente, foi derrotado. O seu partido, o Partido Conservador, foi derrotado, os Tories foram derrotados ainda no primeiro semestre de 45. As pessoas estavam tremendamente agradecidas na Grã-Bretanha ao trabalho do Churchill, mas pareciam associar o Churchill à guerra. Estavam todos cansados da guerra, que chegava ao seu final, ao seu desfecho. Todos sabiam que o nazismo estava derrotado, embora naquele momento ainda faltasse derrotar o Japão, o que aconteceu em agosto, com conclusão definitiva em setembro de 45. Mas o Churchill volta no início dos anos 50. E no Irã é eleito o Mossadegh. Mossadegh era um nacionalista. Aí, claro, saiu dizendo, um comunista chegou ao poder no Irã e tal. Não, ele não era comunista, tanto que ele ele desaprovou um plano para que a União Soviética pudesse explorar parte do petróleo do Irã. E, no entanto, lá estavam minando o petróleo iraniano companhias britânicas e dos Estados Unidos. Mossadegh nacionalizou, ele era um nacionalista. Nacionalizou, ele tinha apoio dos partidos de esquerda, de grupos religiosos, etc. Nacionalizou com um princípio elementar. O petróleo que está no subsolo do Irã, no mar do Irã, pertence ao povo do Irã. Não pertence aos britânicos, não pertence aos Estados Unidos. Pertence ao Irã. O Império Britânico já era coisa do passado, né? Já não havia Império Britânico, embora houvesse
oficialmente, e Londres procurasse desesperadamente manter essa condição de um país imperial. Mas não havia como, não havia mais condições econômicas, militares, não havia capacidade de manter os custos da ação imperial. E até porque já havia a Índia, né, o grande subcontinente indiano, que significa Índia, Paquistão e Bangladesh. Então, eles preparam a Operação Ajax. E cooptaram oficiais iranianos, começaram a provocar manifestações de rua, inclusive academias de arte marcial foram cooptadas para que seus alunos participassem dessas manifestações, provocassem o máximo de tumulto. No final das contas, Mossadegh foi derrubado. E os Estados Unidos e o Reino Unido, principalmente os Estados Unidos, que eles é que tinham poder já de fato, né? O Churchill tinha prestígio, o Reino Unido tinha história, mas não tinha mais poder. Os Estados Unidos dão a Reza Pahlavi o poder do governo. Ele já não era um monarca protocolar, um monarca com funções de chefe de Estado. Ele se transforma em um tirano e, desde a primeira metade da década de 50 até 1979, até janeiro de 79, o Irã se transforma num paraíso para os milionários locais, para os estrangeiros, e num centro imenso de tortura para a população e um empobrecimento de grande parte da população e uma repressão brutal a qualquer movimento dissidente. Quando derrubaram Mossadegh, os partidos mais à esquerda, inclusive o Partido Comunista, eles passam a ser perseguidos, alguns lançados na clandestinidade. E aí, o povo iraniano se aproxima muito dos movimentos religiosos, como os movimentos que conseguiam manter-se à tona, manter-se com a cabeça fora d'água, enfrentando o regime, desafiando o regime, denunciando o regime e sofrendo forte pressão e repressão, não só de Reza Pahlavi, mas também de forças estrangeiras, porque Reza Pahlavi tornou-se um grande aliado do Ocidente. E a partir daí, Khomeini é obrigado a partir para o exílio, vai para a França. No entanto, logo depois, ocorre algo muito, muito interessante. Muito interessante. Ou seja, esse movimento no estrangeiro, ele começa a ganhar corpo. E Ali Khamenei, então jovem, né, ele se envolve nessa resistência. Inclusive, ele teve muita influência teórica do egípcio Qurtubi, que, aliás, teve grande influência também sobre movimentos sunitas, inclusive a Al-Qaeda. Bin Laden foi um aluno do Qurtubi, não diretamente, mas do irmão do Qurtubi, que ministrava cursos na Arábia Saudita com a ideologia, a visão sobre o Islã de Qurtubi. E Khamenei se aproxima muito do movimento revolucionário. Quando a revolução acontece em 79, ele já está próximo de Khomeini, ele ganha cargos de Khomeini, ele se torna presidente do Irã, vale ressaltar, até que em 89, Khomeini, já doente, ele passa
a indicar que Khamenei deveria ser o seu sucessor. Havia outros candidatos e havia, inclusive, problemas com a formação, ou seja, do ponto de vista formal, qual era a graduação de Khamenei em termos de assuntos sobre o Islã, sobre o Alcorão. E eles tiveram de dar uns dribles, modificaram um pouco, inclusive, a Constituição para que Khamenei se tornasse elegível. E ele foi eleito. O fato é que de 79 até hoje, Estados Unidos e Irã se veem como inimigos. É uma visão recíproca. Em 79, a tomada da embaixada dos Estados Unidos pelos estudantes, obviamente com condescendência do regime. Isso foi decisivo para a derrota de Jimmy Carter, que tentava a reeleição. Houve, inclusive, aquele choque de helicópteros quando tentavam uma operação de resgate. Isso desgastou ainda mais Jimmy Carter e ele não consegue a reeleição, perde para o Reagan. O Reagan faz um acordo, embora batesse no peito e dissesse que ele conseguiu fazer com que a direção do Irã libertasse os reféns. Na verdade, foi um vasto acordo. Paralelamente a isso, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França alimentam Saddam Hussein com armas, com munições, para que ele ataque o Irã. Então o Irã sai de um período ditatorial pesado, brutal, um sistema crônico, estabelecido de tortura, de repressão, de assassinatos no governo de Reza Pahlavi, que o Ocidente hoje pinta como um governo liberal, porque não era um governo de tom religioso, de teor religioso, mas era uma ditadura brutal. E a vida era muito boa para quem tinha muito dinheiro, né? E Teherã é uma cidade cosmopolita. Mas a oposição e os pobres do Irã foram massacrados, uns politicamente, militarmente e outros economicamente, no regime de Pahlavi. Aí vem uma revolução, que é sempre desgastante, é uma ruptura, né? E essa ruptura provoca problemas econômicos, sociais. Houve, inclusive, dissidência. O Partido Comunista, que apoiou a Revolução, rompe com Khomeini, é bom ressaltar isso. Rompe com o Partido Comunista, vai para a oposição. E aí começa uma guerra que dura 8 anos. 8 anos de guerra. Cerca de 1 milhão de mortos. Saddam Hussein era sunita. O Iraque é majoritariamente xiita, assim como o Irã. Então Saddam Hussein falou, bom, essa revolução ela vai atravessar a fronteira e os xiitas vão se levantar aqui. Além de reprimir os xiitas, assim como os curdos, ele reprimia os xiitas ao sul e os curdos ao norte, Saddam Hussein, alimentado, fomentando essa ideia, ele consegue convencer os seus militares de que era preciso ir à guerra, fomentando a ideia de que a revolução ultrapassaria a fronteira, e alimentado pelo Ocidente, principalmente, claro, Estados Unidos, e como subalternos que se tornaram a França e Reino Unido, ele vai para a guerra contra o Irã. São 8 anos de guerra. Isso foi devastador para a economia do Irã e também para a economia do Iraque. Saddam Hussein, com problemas econômicos, mas armado até os dentes, fala, bom, eu estou cheio de armas, cheio de pólvora, cheio de poder militar, eu vou tomar o Kuwait. Eu olho para o mapa e digo, o Kuwait é do Iraque, eu vou tomar aquilo lá. E aí vem os mesmos que alimentaram Saddam partem contra ele. Tempestades no deserto, com Bush Pai, etc. E depois aproveitam o episódio de setembro de 2001 para darem o golpe definitivo em Saddam Hussein. E o Iraque até hoje está mergulhado em divisões. É um estado caótico, que não tem controle nem do seu espaço aéreo. Percebam que esses aviões chegam ao Irã, parte deles passando por sobre o território do Iraque.
O Iraque perdeu sua soberania. E as sanções? As sanções foram se multiplicando e foram estrangulando a economia do Irã. E o Irã, que tinha muitas diferenças com a Rússia, principalmente nos tempos soviéticos, mas também depois, o Irã, estrangulado, se aproxima da Rússia e posteriormente da China, até pela aliança entre Rússia e China. Isso dá desafogo, como dizíamos há pouco, conversando com o Panvec. 80% do petróleo iraniano é vendido para a China. As sanções ocorreram por quê? Houve aquele acordo no tempo do Obama, um acordo ruim, mal feito. Atacado por Netanyahu. Sim, Netanyahu naquela época estava no poder em Israel. Os Estados Unidos disputaram contra o acordo. O acordo era melhor do que o sistema de sanções, de estrangulamento. Mas quem saiu do acordo não foi o Irã. Não foi o Irã. Foram os Estados Unidos. Já no governo Trump, primeiro mandato de Trump. Aí o Irã disse, bom, não tem acordo. Aí os europeus disseram, não, nós continuamos aqui. O Khamenei disse para os europeus, por intermédio de seus porta-vozes, né? Olha, eu sinto muito, mas sem os Estados Unidos, esse acordo não faz sentido, não vale nada. A Europa não é capaz de garantir que o Irã não sofrerá sanções. Quem determina essas sanções são os Estados Unidos, inclusive com o seu sistema financeiro. E vocês não vão descumprir as sanções dos Estados Unidos. Vocês não têm poder para isso. E a Rússia, que fazia parte do grupo que assinou esse acordo, ficou ali dizendo, não tem mais ninguém, foi todo mundo embora. Mas quem saiu do acordo foi o Washington, não foi Teherã, foi Washington. O Irã viu o desemprego crescer, a inflação subir, a perda de poder aquisitivo de sua moeda. E as crises vieram. E crise econômica, meu amigo, desestabiliza o governo. As pessoas começam a reclamar. Rua. Vão para a rua. Os jovens não encontram trabalho. Os serviços públicos perdem qualidade. E o Irã mergulhou em crise econômica. Mas, o importante, Trump mente. Óbvio que mente, todo mundo sabe, até os paralelepípedos, diria Nelson Rodrigues, até eles sabem que Trump mente vergonhosamente quando diz que o Irã pode atingir o território dos Estados Unidos. O Irã não tem arma nuclear. E por que o Irã não tem arma nuclear? Por causa dos Estados Unidos? Por causa do Obama, ou do Trump, ou do Biden? Não. Porque Ali Khamenei nunca autorizou a produção de artefatos nucleares. Nunca autorizou. Ele tinha oposição pessoal a armas nucleares. Só que a pressão é cada vez maior, porque eles dizem, olha, a Coreia do Norte, ninguém vai lá bombardear a Coreia do Norte, porque ela tem arma nuclear. A Índia e o Paquistão têm arma nuclear. O Paquistão está aqui do lado. Israel tem mais de 200 ogivas. E nós só teremos segurança militar com artefato nuclear, com armas nucleares. E o Khamenei foi dizendo não, porque capacidade para produzir o Irã tem, sem dúvida. Quem chega a 20% de enriquecimento de urânio chega a 60%. Quem chega a 60%, como o Irã já chegou, chega a 90%. Fácil. 90% é o nível necessário para a produção de artefatos nucleares. Ora, então as coisas não são esse conto de Washington, esse conto ocidental. Elas são complexas. Há repressão no Irã? Sem dúvida. Há restrições às liberdades individuais? Há. Mas não é por isso. Trump não está defendendo a democracia, nem no Irã, nem na Venezuela. Ele está defendendo interesses econômicos,
da plutocracia, do grande capital que de fato governa os Estados Unidos. E mais, é uma maneira, a mudança de regime é uma tentativa de arrancar da aliança com China e Rússia. E é privar a China de um petróleo que hoje para a China é barato. Ela é a compradora, compra 80%, ela define o preço. Todo mundo sabe que é assim. Bom, criaram a ação dos Estados Unidos. Vamos ver quem apoiou a ação dos Estados Unidos. Não é difícil saber que houve apoio. Estou com a lista toda aqui. Da Argentina. Bom, o Milei, a impressão que dá é que se o Trump atacar a Argentina, o Milei apoia o Trump. Ele vai dizer, não, o Trump tem razão. Nós merecemos. Ele fala tudo o que Trump quer ouvir. Ele aplaude tudo o que Trump diz e faz. É um entreguista barato. A Austrália, com o senhor Albanese cheio de dubiedades, ele imitou o Trump recentemente, os gestos do Trump, os trejeitos do Trump, mas na hora da coisa séria, ele bate palminhas pro Trump. O Canadá, Mark Carney, é outro. Quando a questão era da Europa Ocidental, a Dinamarca, a Groenlândia se levantaram, esse Trump e tal, está destruindo a ordem internacional, agora está lá o senhor Mark Carney batendo palminhas. Netanyahu, isso é uma bobagem colocá-lo aqui, porque ele faz parte da ação. Zelensky, como não, né? Como não? É outro que, mesmo escorraçado, bate palmas por Trump invariavelmente. Condenaram o Ramaphosa, presidente da África do Sul, o Itamaraty, na África do Sul foi pessoalmente o Ramaphosa, no Brasil foi o Itamaraty. Ministério das Relações Exteriores do Chile, da China, o Petro na Colômbia, o Díaz-Canel, presidente de Cuba, Pedro Sánchez, primeiro, que é o chefe de governo da Espanha, a chancelaria russa, né, o Lavrov, a chancelaria suíça, o Erdogan, presidente turco, e a chancelaria uruguaia. Condenaram o Irã, mas não os Estados Unidos e Israel. A Alemanha, com o celerado Merz, França, com o celerado Macron, Reino Unido, com o celerado Starmer. Aliás, os três resolveram mandar porta-aviões para a região. Bajuladores, né? Baratos, bajuladores baratos. A Arábia Saudita condenou o Irã. O Bahrein, o Catar, até porque esses países foram atingidos pelo Irã. Emirados Árabes. A Itália, com Giorgia Meloni. Montenegro, primeiro-ministro de Portugal. E, claro, a chancelaria do Paraguai, que cada vez mais tem uma política externa parecida com a da Argentina. E a Venezuela resolveu dizer o seguinte: condenamos a ação dos Estados Unidos e de Israel, não é assim que se faz, mas condenamos também a resposta do Irã. Justo o Irã, que se levantou mais do que qualquer outro país, Irã e Cuba se levantaram mais do que qualquer outro país para defender a Venezuela, quando acossada pelos Estados Unidos, e agora vem uma resposta que não diz nada, né? Olha, eu acho que está todo mundo errado, vamos conversar. O Lula fez algo parecido, né? Porque quando o Lula esteve preso, durante 500 dias, o senhor Maduro publicou nas redes sociais, notas oficiais de governo, discursos. Ele defendeu o Lula durante mais de 500 dias. E agora que o Maduro está preso em Nova York, perguntado pela Daniela Lima a respeito do Maduro, o Lula diz que esse não é o ponto mais importante, o importante é restaurar a democracia na Venezuela. Enfim,
Como a Venezuela esteve até o sequestro de Maduro, como Cuba está, o Irã também é um solitário nesse cerco imperial. Jornalismo, Bandeirantes. Meu caro Cristiano Pavec.